nós vivemos, né, no mundo hoje, na sociedade, uma época, um período bem interessante. E eu fico até bem impressionado como Deus mesmo completa a sua palavra através das coisas que a gente vê mesmo. O próprio Deus falou, e a escritora Ellen White, ela escreve, esclarece um pouco, gente, que nesse período de tempo que nós vivemos, até as pedras falariam, certo? Até as pedras elas apresentariam a palavra de Deus. E se nós olharmos a nossa realidade, é uma situação bem extraordinária. A gente, a nossa preocupação maior hoje é preparar um coração tão disposto a ser capaz de testemunhar, sem precisarmos, né, de falar. A gente não precisa agora, eu diria assim, né? Nós hoje praticamente a gente não fala de a existência de um Deus, né? A própria mídia ela se encarrega disso. A gente hoje não precisa quizás de falar de um Deus presente no mundo, porque a própria mídia, as circunstâncias mundiais se encarregam disso. Deus é apresentado automaticamente. Agora, o interessante para nós é que o período de tempo que nós vivemos, ele é crucial. E Satanás, ele achou a brecha dentro do cristianismo nesse final do tempo para então distanciar a gente de Deus com Deus. E eu acho bem interessante isso, né? Porque o nosso mundo tem a Deus, sabe que tem a Deus, a gente pode falar para qualquer pessoa, mas sem Deus dentro dos corações. E isso é simplesmente visível perante a situação que nós vivemos e a condição do mundo nessa situação, meus queridos, sabe? Quer dizer, nós temos, então, nesse período de tempo, para uma situação muito parecida àquela situação antes da vinda de Jesus por primeira vez. Eu não sei se vocês lembram, antes de Jesus voltar, aqueles 400 anos que o povo de Deus passou sem profetas, mais ou menos, muita coisa aconteceu. Depois do último profeta, aí o povo judeu, os judeus, eles começaram, né, ali a crescer, além de crescer, a fortalecer ali a nação judeia, a colocar então ali, aumentar as leis, por dizer assim. Começaram a ter escritos que a gente até hoje conhece aqueles escritos como os escritos apócrifos, certo? A gente tem muitas, as bibliotecas judeias eram codiciadas, eram desejadas por todas as outras nações, pela riqueza que elas tinham, a riqueza cultural, a riqueza histórica que elas tinham. A maioria das riquezas históricas antigas que nós temos hoje, são trazidas de lá, daquelas bibliotecas judeias, que foram apresentadas aproximadamente naqueles 400 anos, sem história, sabe? Sem história não, sem profeta. Eu acho bem interessante, porque naquele período foi onde a restauração, né, foi praticamente completada para a nação, como nação mesmo, certo? E nós vemos então ali um período de história bem interessante, que era o período que praticamente foi silenciada a palavra, mas tinha a escritura dos profetas, tinha a escritura da história e tinha a mensagem da profecia presente, que era que o Messias voltaria. E todo mundo estava esperando naquela época ao Messias, meus queridos, sabe? Só que quando agora Jesus vem, nós conhecemos a história bem, Jesus vem e tem aquele verso famoso, que é os seus, ele veio, mas os seus não o reconheceram, certo? E eu vejo aqueles períodos da história, aqueles 400 anos, que foram bastante. Eu imagino um judeu naquele período sem profeta, naquele período onde não tinham aquela cercania, ficar perto da palavra de Deus com alguém que ensine diretamente, ouvindo a voz de Deus, já não tinha mais, mas eles estavam ainda com a promessa da esperança do Messias. Imagina a angústia do coração daqueles fiéis adoradores, mas também temos aqueles adoradores que começaram ali a aumentar as leis, a colocar rigorosidade agora nas sinagogas, agora a tornar a nação judia uma
prioridade, uma situação, meus queridos, como que eles são os únicos, certo? E nós vemos toda essa situação crescendo, não no Antigo Testamento, com os profetas, não, ela foi crescendo naquele período vazio, certo? O egoísmo do coração dos judeus, quando Jesus voltou, foi crescendo naquela época. Agora, perdeu o sentido a mensagem judaica na época, quando Jesus voltou, e por isso que Jesus começa a fazer a reforma. Agora, quando nós vimos na nossa época, não parece muito diferente. Nós temos hoje um aparente silêncio, certo? Nós não temos um profeta nessa época atual, a gente só tem os escritos, certo? Nós temos escritos, nós temos a palavra, nós temos a história passada, nós não temos aquela presença de um Deus dando visões diretamente a um profeta. E, porém, nós vemos agora se repetindo a parte da história. E, particularmente, eu disse para mim, eu fico até um pouco meio que preocupado, porque nós temos um Deus que, do mesmo jeito, da mesma forma como foi apresentado na época do silêncio judaico, nós vemos também agora que nós temos uma promessa, só que a promessa ela é diferente em todos os sentidos, mas é igual na forma de Cristo Jesus. Porque nós vemos agora que a promessa é que Jesus voltará, só que outra vez, e já não como criança, certo? Jesus voltará de novo, mas agora como rei. Agora para dominar mesmo. Naquela primeira ele não vem para dominar, mas agora ele vem para dominar mesmo, meu querido. Agora, olha o interessante, que nós temos ali o período da história se repetindo. A religião atual se acostumando à situação religiosa e perdendo o sentido da essência de por que nós, hoje, continuamos firmes e avantes, certo? Na presença de Deus. Nós, hoje, continuamos firmes e avantes, porque o nosso único objetivo é a volta de Jesus. Deus permitiu, naquele momento, que o judeu crescesse, de que os judeus, a nação completa, aumentasse, eles tivessem a palavra escrita, que eles tivessem a história apresentada através de milagres e de tempos passados, para que o nome de Jesus fosse apresentado e o Messias fosse reconhecido. Hoje, eu acho bem interessante, mas a palavra de Deus continua conosco, a história continua conosco, tem o mesmo objetivo, que Jesus Cristo possa ser reconhecido quando ele voltar. Agora que eu compreendo as palavras de João, quando ele fala por lá, mais ou menos entre os capítulos 7 e o capítulo 6 de Apocalipse, quando ele fala para o Cordeiro, ele diz: quem é que vai reconhecer, certo? A Jesus quando ele voltar? Quem é que vai ficar em pé quando Jesus voltar? E é precisamente perante isso, o silêncio que nós temos hoje está dando vida, está dando oportunidade para que a nossa religião seja uma religião real. Jesus Cristo vai voltar. Eu preciso agora. E precisamente todas essas manhãs que nós passamos aqui é para nós não esquecermos que tudo que eu fizer no dia de hoje é para que a glória de Deus, para que a vinda de Jesus seja manifestada nesse dia. Se eu viver como se Jesus viesse hoje, muitas coisas mudariam. Se eu viver como se Jesus se fosse completada, né, a sua presença hoje, muitas coisas poderiam ser diferentes na minha vida. Eu diria assim, eu preciso agora reconhecer a presença de Deus vindo nas nuvens do céu no dia de hoje. E naquele contexto, então, nós vemos que João Batista toma ação num contexto vazio. Um único personagem chamado por Deus para, num contexto vazio, num contexto descontextualizado, certo? Onde era mais importante ser religioso e esperar o Messias. Então, João Batista, ele toma aí ação. E para nós, eu falo com bastante preocupação para a minha igreja, nós estamos em que contexto da história? Será que estamos descontextualizando a nossa história cristã? Estamos tirando do contexto a vivência da experiência cristã com Deus, certo? Porque agora nós e a nossa igreja e nossa religião atual continua vivendo, continua experimentando, certo? As experiências, até alguns momentos, as regras
da vida cristã, mas como está o nosso reconhecimento para com o Pai, como está o nosso reconhecimento para com Jesus Cristo. Por essa razão, nós vemos ali um João que ele falou umas palavras, que é o verso que eu quero deixar para vocês nessa manhã, onde João Batista ele exemplifica, ele marca a diferença da história e marca agora o passo fundamental para a nossa vida. Jesus já estava, né, com eles, já Batista, já Jesus tinha começado o seu ministério e ele começou a batizar do mesmo jeito que João Batista fazia. Mas a preocupação era precisamente isso. O reconhecimento de Deus estava fraco. Jesus Cristo não estava sendo reconhecido como o Messias, porque tinha sido descuidado aquele relacionamento no objetivo que tinha sido apresentado. Então, João Batista, ele começaram. Jesus vem, disse a palavra de Deus, certo? Lá na Judeia, onde João Batista batizava, e ele começou a batizar com os discípulos. E nós encontramos um incidente bem interessante. Na palavra de Deus, em João capítulo 3, vemos ali que Jesus vem e começa a batizar lá na Judeia, e os discípulos de João falam para João e eles fazem um questionamento, certo? Bem interessante, porque João ele encontra ali numa discussão alguns dos seus discípulos e eles falaram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Senhor, do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Ninguém pode receber coisa alguma, se responder João, certo? Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu a mim. E ele fecha com uma palavra extraordinária, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós temos duas vertentes lá. Nós vemos um Jesus que vem para transformar o coração e um João Batista que estava completando o seu chamado. Pero é interessante que essa situação religiosa torna agora o que nós vemos hoje: competências entre igrejas, competências entre nós mesmos irmãos, os departamentos de nossas igrejas tentando demonstrar algum quizás melhor que o outro, e começamos então a aumentar as nossas competências humanas, esquecendo o mais importante. João Batista foi claro e disse: o que eu faço, eu não faço pelo que eu sou, eu faço pelo objetivo que foi me encomendado, certo? Eu já falei de ser João Batista, eu gosto dessas palavras, eu já falei para vocês, eu não sou Cristo. Ele dizer, quem eu sou não tem importância. Você está se focando no que nós somos. Às vezes a gente se foca, né? Nós somos adventistas, ou nós somos religiosos, nós somos cristãos. E, na verdade, no que eu sou, na característica da minha sociedade, não é importante. Senão o objetivo que é completado através do meu chamado, certo? João diz, eu não sou Cristo, mas eu fui chamado para apresentar, certo? Ele. Eu fui chamado para preparar o caminho dele. Por isso que é necessário que ele cresça e eu diminua, certo? Duas coisas são apresentadas para nós aqui. A primeira, a primeira lição é aquela lição pessoal, interna, espiritual para nós mesmos individualmente. E com certeza é Jesus Cristo quem tem que crescer em nós. João diz: o meu único objetivo é que Jesus volte logo. Naquele momento era que Jesus apresente a verdade, que ele mostre aí a realidade do Messias esquecido. Hoje, para nós, gente, nós temos o mesmo chamado que João Batista. Nós somos agora, certo? Segundo a profecia, o Elias do tempo do fim. Nós somos agora o profeta do tempo do fim, para a gente fecharmos aquele período de silêncio. Esse momento de silêncio já tem que ser encerrado. E Deus agora apresenta a nós, não para trazer quizás visões. A gente não vê um João mostrando visões para o povo. A gente não vê um João como os outros profetas faziam, certo?
Cada vez que vinha um profeta para o povo, o profeta trazia a visão de Deus, mostrava a palavra de Deus através dessas visões, e aconteciam alguns milagres que o profeta fazia. Mas nós vemos o profeta João exemplificando o chamado nosso para o tempo do fim. A gente não vê o João fazendo um milagre, a gente não vê o João fazendo, tendo algumas visões. A gente vê o João agora se mantendo firme no seu chamado, mostrando o objetivo claro que era o reino de Deus e apresentando agora que a existência do Messias era fundamental para a vida de cada um deles. Nós, gente, nós temos agora também um chamado. Alguns até nos atrevemos a perguntar, pastor, e os milagres de Deus para quando? Imagina João perguntando também, para quando os milagres? Eu disse, o maior milagre, diria João. E eu agora a nossa resposta, o maior milagre que nós esperamos é vermos Jesus descer nas nuvens dos céus. Esse é o maior milagre. Mas esse milagre não limita o meu chamado. Quer dizer, não é aquela limitação para eu não parar de testemunhar, para eu não parar de falar. Então, nós vemos ali, como João, eu preciso dizer, Jesus cresce em mim. Eu não quero nem aparecer para que a mensagem seja apresentada, para que o mundo não esqueça que Jesus voltará. Eu poderia perguntar, na minha casa, o pessoal sabe que Jesus vem? Ele tem certeza que a volta de Jesus ela é iminente, que ela não é simplesmente um conto de fadas? Na minha rua, o pessoal sabe que não é simplesmente uma história que todo mundo conta ano tras ano, é uma realidade a volta de Jesus. Nós precisamos viver aquela volta de Jesus como uma experiência acontecendo hoje, já logo, logo na minha vida, para que agora as minhas atitudes possam falar essas palavras de João. Eu disse, tá bom, não tem problema não. Ele tem que crescer, eu posso diminuir. Agora, a outra contraparte que eu poderia tirar a lição de hoje, eu tiro para a minha própria igreja. Meu irmão, Deus falou, Jesus Cristo mesmo falou uma vez, e ele disse que uns plantariam e outros colheriam, certo? Quer dizer, no nosso chamado, meu querido irmão, nós temos algumas qualidades, outros têm outras qualidades, e cada um devemos então nos permitir ser utilizados por Deus perante elas. Quer dizer, os discípulos de João estavam bem mais preocupados por quem era melhor pregador. Os discípulos de João estavam bem mais preocupados quem era que alcançava mais batismos, se era Jesus ou era João. Os discípulos estavam mais preocupados a quem Jesus, se Jesus ou João enviavam mais pessoas para pregar. O objetivo é lindo, mas nós precisamos agora nossa unidade. Precisamos agora nos juntar, como nós fazemos hoje e fazemos todos os dias de manhã, para pedir para Deus, Senhor, nós estamos juntos, não para ver quem é melhor dentro da igreja, quem é o melhor ancião da igreja, ou quem é o melhor pastor dos nossos distritos, mas sim é simplesmente para que cada um de nós possa completar a obra que foi encomendada para nós, certo? O pastor foi colocado no distrito, ajude, cuide, se permita, né, ser um instrumento junto com aquele pastor. O ancião foi colocado na igreja, ajude, se junte, coloque as melhores disposições na sua mão para que nós podamos ter também aquela unidade de apresentar a vontade de Jesus. Quer dizer, cada um de nós, meus queridos irmãos, fomos colocados no lugar de responsabilidade, até simplesmente para cuidar da porta da igreja com uma missão extraordinária, simplesmente fazer entender ao nosso mundo perdido hoje, dentro de uma religião fictícia, uma religião de mentira, que Jesus Cristo está voltando de maneira real, certo? A maioria esperamos um Jesus já logo na distância, esperando ele aparecer nas nuvens do céu. Mas eu quero a gente fecharmos hoje, dessa manhã, que a melhor forma de esperar Jesus não é simplesmente olhar na distância, esperar ele lá vir no reino do céu, senão começar a experimentar a vinda de Jesus hoje no meu coração e o meu chamado testemunhar da sua presença naquelas duas vertentes, permitindo que eu seja utilizado, que os meus dons sejam utilizados na obra em qualquer seja o lugar, e segundo, permitindo que Deus possa crescer em mim a cada dia, certo? Eu posso diminuir de maneira pessoal e aumentar a presença de Deus a cada dia.
com aquelas duas coisas, que é a reflexão pessoal e a atitude física, a atitude que nós fazemos diariamente, elas se tornarão agora a presença de Jesus mais visível no mundo, certo? Eu diria assim que o problema não é que a gente fala muito da vinda de Jesus, porque é extraordinário, a gente precisa falar, mas a presença mesmo daquela vinda de Jesus está sendo fracamente apresentada através das nossas vidas, certo? Eu quero concluir então nessa manhã, meus queridos, que Deus é extraordinário, Ele é maravilhoso, deixou nós, e nós temos a oportunidade como hoje de nos juntarmos para agradar a Ele e seu nome, mas do mesmo jeito que a promessa foi completada através das profecias da vinda do Messias, Jesus voltará uma vez a mais e não tem questionamento para aquela vinda. Mas o Elias, o João Batista do nosso tempo, do tempo do fim, já tem nomes, já tem sobrenomes, e é cada um de nós. Deus não levantará um último profeta para o final do tempo. Nós somos agora o profeta que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Mas precisamos então olhar um pouco, quizás, para as características da pregação de João Batista, para nós hoje poder então sentar as bases do que será a vinda de Jesus no final do tempo que está acontecendo agora. João Batista não precisou conhecer Jesus. Quando sem conhecer, ele mesmo falou lá, quando ele via caminhando antes do batismo, e ele olhou para ele e disse: Olha, eu não conhecia, mas esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente nunca tem visto a Deus, mas que lindo seria que mesmo sem ter visto ele, assim ele estiver apresentado nas nuvens do céu, nós podamos agora simplesmente assim nos alegrar, levantar o olhar para o céu e simplesmente dizer: olha, ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É extraordinário aquelas palavras. Meus irmãos, Deus possa nos abençoar nesse dia, possa nos continuar trazendo força e motivação para nós então continuarmos avantes e apresentar para o mundo que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está bem perto de nós e caminha com nós a cada dia. Deus te abençoe grandemente e continue guiando o nosso coração. Me deixa orar por cada um de vocês e poder então nos encerrarmos nessa manhã com a direção de Deus, permitindo, pois, que o nosso coração esteja um pouco mais perto dele nessa hora. Pai Deus, obrigado, Senhor, nós somos muito gratos. A nossa situação atual, o nosso mundo está vivenciando um crescimento do conhecimento de Deus impressionante. Mas eu quero te pedir nessa manhã que, como João, o Senhor coloque no nosso coração o desejo de testemunhar, de apresentar a última mensagem da experiência vivida de uma relação intensa com Deus, de uma experiência de um céu descendo no meu coração, de um céu sendo experimentado na nossa família, para que quando Jesus voltar, nós não precisamos da imagem do rosto de Jesus para reconhecer Ele. E como João, em algum momento da história, nós podamos simplesmente levantar o nosso olhar e dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fica conosco nesse dia, continua nos complementando no resto da semana e permite depois que a tua palavra seja o nosso fiel estandarte para continuarmos avante até, Senhor, nos encontrar e nos levarmos juntos até a Canaã celestial. Fica com nós em nome de Jesus. Amém